Pão caseiro, quem não gosta, né, gente? Hoje vamos aprender a fazer essa receitinha de pão caseiro mais conhecido como pão bolha. Vocês vão entender por quê. Sem ovos e sem sovar a massa, bem rapidinho ele fica pronto. Te convido para ficar até o final e bora conferir a receitinha de hoje. Vamos começar, gente, medindo aqui o leite. Para fazer esse pão caseiro, eu vou usar aqui 500 ml de leite. Eu esquentei no fogo, ele tá morno para quente. Vou colocar aqui no meio desse leite o fermento biológico seco. Estou usando aqui um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco. É só colocar o fermento e diluir ele todo aqui no meio do leite. Enquanto isso, gente, eu quero deixar aqui meus sinceros agradecimentos. Muito obrigado de verdade a todos vocês que têm tirado um tempinho e deixado seus comentários. Eu fico muito feliz de recebê-los. Muito obrigado, um beijão no seu coração. Vou diluir aqui todo o fermento aqui no meio do leite para a gente continuar a nossa receitinha. Adiantei, gente, o vídeo, ó. Como vocês podem ver, não tem nenhum gruminho de fermento mais. Ele se misturou todo no meio do leite. Vou reservar esse leite aqui no canto, porque agora a gente vai colocar nessa outra vasilha a farinha de trigo. Vou usar a farinha de trigo sem fermento, tá, gente? Estou usando aqui, eu medi 600 gramas de farinha de trigo. Mas não é só isso que vamos usar de farinha de trigo. Essa é a primeira mistura para fazer do pão. Depois a gente vai acertando na farinha. Coloquei a farinha de trigo. Vou adicionar aqui 2 colheres bem cheias de açúcar e meia colher rasa de sal. Vou colocar aqui o sal e agora é só misturar. Já misturei bem, gente. Agora eu tô abrindo só um furinho aqui que eu vou estar adicionando o leite. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição os ingredientes que eu utilizei para fazer essa receitinha. Estou fazendo maior quantidade. Pode estar dividindo esses ingredientes em 2 partes, tá? Para fazer a metade. Coloquei todo o leite aqui junto com a farinha. Vou misturar com a colher. Vai ficar bem macinha essa massa. Então a gente vai precisar dar o ponto com a farinha de trigo. Por enquanto, eu só coloquei as 600 gramas de farinha. Estou misturando, porque agora a gente vai precisar colocar a gordura nessa massa. Eu vou adicionar nessa massa 2 colheres de margarina derretida. A margarina pode ser substituída por 4 colheres de óleo. E é só colocar e ir misturando aqui na massa. Como vocês podem ver, ela vai ficar bem grudenta e a gente vai precisar dar o ponto dessa massa com mais farinha de trigo. No final eu vou falar o quanto que eu usei de farinha de trigo para dar o ponto da massa, tá, gente? Terminando aqui só de colocar a margarina para a gente tentar aí dar o ponto nessa massa. O ponto é quando não tiver mais grudando na mão e se soltando fácil, né, do fundo da vasilha. Já misturei bem aqui a primeira massa, que foi as 600 gramas de farinha. Agora eu vou estar colocando farinha e misturando com a colher até dar o ponto. Não vai ficar aquela massa firme, vai ficar uma massa que ela vai se soltar fácil da vasilha e também vai se soltar fácil da colher. Quando vê que dá pra gente modelar ela na mão, sem ela grudar na mão da gente, esse vai ser o ponto dela. Então, gente, esse é um pão caseiro muito fácil de fazer, bem simples mesmo, é para você que nunca fez pão ou que já fez e deu errado. Olha como a massa fica, gente, ó, eu posso apertar, tá mole ainda, mas ela não gruda na mão, porque a gente não vai sovar ela, ó. Esse é o ponto da massa. Eu gosto de deixar descansando a massa 2 vezes, né? Como vocês já me conhecem. Então, eu vou deixar ela quietinha aqui 20 minutos descansando. Vou tampar com um pano. Hoje tá bem calor, mas se não tiver calor, gente, vocês deixem ela em um lugar mais quente. Deixei 20 minutos, ela cresceu só um pouquinho, mas aí eu vou deixar a segunda parte ela descansando mais uma vez. Olha como ela ficou bonita. E aqui na mesa eu vou colocar só um pouquinho de farinha, não precisa de muito, gente, que ela realmente não tá grudando nada.
Então, eu vou só esparramar aqui um pouquinho de farinha para mim estar despejando ela, para a gente já modelar os nossos pãezinhos. Para modelar é bem fácil, eu só tô abrindo ela um pouquinho aqui com a mão, que aí eu vou tirar aqui do lado com a faca os pedacinhos para estar fazendo os pãezinhos. Olha, gente, ficou certinha. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a forma. Eu já untei com margarina e já polvilhei farinha de trigo para não grudar. E agora é só a gente partir. Pode fazer o tamanho que preferir, tá, gente? Mas como vocês viram no início do vídeo, esse é um pão conhecido como pão bolha e vocês vão entender agora. Depois dele dividido, pegue os pedacinhos e faça esse movimento. Olha, gente. Abre, vira para dentro até formar uma bolinha, ó. Formou uma bolinha, já tá pronto o primeiro pãozinho e várias bolinhas dessa parecem bolha. Cresce bastante, fica bem fofinho, fica uma delícia. Eu vou fazer com todos eles, ó. Eu faço sempre o mesmo movimento, ó, de empurrar para dentro. Se acontecer de começar a grudar na mão, pegue um pouquinho de farinha e passe na mão ou joga aí por cima. Tudo para facilitar na modelagem, olha, gente. E é isso, ó, 2 bolinhas já. Vou fazer todos eles e já volto para vocês verem como que eles ficaram. Terminei de modelar todos os meus pãezinhos. Agora eu vou pegar essa parte que não cabia na mesma forma e vou estar colocando por cima, do lado. O que não couber no fundo da forma eu coloco por cima do outro, porque ele já deu uma descansada, né? Enquanto eu fiz um, fiz o outro, ele descansou, ele não vai grudar totalmente. Quando assar ainda vai se soltar fácil um do outro. E agora é só, vou colocar eles aqui junto para a gente dar mais um tempo aí de pausa para dar tempo deles crescerem. O pão só dá certo, gente, se eles crescerem antes de levar no forno. Não adianta fazer o pão se ele não cresceu, ele não vai crescer no forno. Ele precisa dar pausa para ele crescer de tamanho. Vou deixar, gente, esperar aí uns 30, 40 minutos e eu já volto quando eu ver que eles cresceram. E eu já voltei com eles, gente. Olha como eles cresceram. Deixa eu te contar um segredo que eu já falei no outro vídeo. Eu coloquei uma vasilha de água por baixo sem encostar na forma. Ajudou eles a crescer ainda mais. E o único ovo que eu vou usar é uma gema para pincelar aqui por cima. Se você não gostar, não precisa colocar, tá? Só vou passar porque eu acho que depois dele assado ele fica com a cor muito mais douradinha. Fica lindo, né? O pão pincelado gema por cima. Já pincelei a gema por cima e essa massa também ela assa muito mais rápido. Então são 30 minutos no forno pré-aquecido. Dependendo da temperatura, deixe 20 minutos, dê uma olhada, de 25 a 30 minutos ele vai estar assado. Vou levar lá e eu já volto. Prontinho, gente, olha só, voltei com o meu pão assado. Olha que maravilha, olha essa cor. Nossa, que cor linda. Agora aqui do lado eu fiz uma caldinha de açúcar com água e eu vou pincelar aqui também por cima dele, que o sabor fica irresistível, né? Eu gosto bastante dessa caldinha de água com açúcar. Gente, agora eu vou desenformar para vocês dar uma olhada. Olha como ele sai facilmente, ó. Vou só virar aqui na minha mão. Olha só, gente. Uma massa bem firminha, olha, ficou bem assadinho esses pães, fica bem fofinho, nossa, fica bom demais da conta. Vale muito a pena fazer para um cafezinho da tarde ou um cafezinho da manhã, fica uma delícia. Vou retirar aqui, toda vez que for retirar, ele vai sair do jeito que a gente colocou eles na forma, a bolinha, né? Fica tão fofinho esse pão. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um joinha para me ajudar. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, gente!